Olá, meu povo querido! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma iluminação diária. Hoje eu tô aqui, gente. Acabei de tomar meu banhozinho. Tô aqui cheirosinho para estar falando com vocês. Hoje o dia foi um pouco corrido, mas o melhor de tudo, estamos aqui juntos para a gente estar conversando sobre essa filosofia que é o budismo, para que a gente possa estarmos cada vez mais conectados e juntos por um único objetivo, que é aquecer o nosso coração, não é verdade? Então, eu convido a você para a gente estarmos juntos. Ei, Mari, tudo bem, querida? Obrigado por você estar aqui online com a gente. E eu quero que vocês estejam aqui comigo para que a gente faça uma ótima live, para que a gente converse sobre este assunto que é muito legal, que é a questão da fé, prática e estudo. Será que a gente consegue perceber que tudo na vida tem um número 3? Que o número 3 ele é bem consecutivo, ele aparece em quase tudo, ele aparece na física, na matemática, no português, poxa, geografia, química, ele aparece também na espiritualidade. Olha que legal. E na espiritualidade, a gente vai falar hoje sobre esse tríade, né, que é fé, prática e estudo, que é importantíssimo para a gente ter na nossa vida um direcionamento, uma iluminação, o despertar, né, para o nosso verdadeiro eu, não é verdade? Cissa, querida, muito obrigado. Pati, Sami, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, como sempre, como todos os dias. Muito obrigado, minhas queridas. Hoje a gente vai estar conversando com o Renan. O Renan é um cara muito incrível também, tem um coração enorme e é muito importante para que a gente possa estar conectado nessa vibe, né, de a gente estarmos juntos. Obrigado pelo coração, Cissa. Ó, lembre-se, gente, de sempre ficar clicando aqui, ó, nesse coraçãozinho aqui. Isso. Clica, 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 clica. Que aí o Instagram vai entender que essa live ela é importante e ela vai estar mandando e disparando para todo mundo essa live, tá bom? Karina, minha amiga, obrigado por você estar aqui online comigo, minha querida. Isabel, nós estivemos juntos domingo. Muito obrigado por você estar aqui comigo também. Gente, então, como é que tá aí a semana de vocês? Como é que está os dias? Vocês estão bem? Como é que tá a questão da quarentena? Eu tô aqui aguardando o Renan entrar. Ê, Cissa, obrigado. Clica, 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 monte. Muito obrigado, querida. Eu tô aqui no aguardo do Renan entrar para que a gente possa estar conversando com ele. Ana Paula, Antônia, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Vocês, umas queridas e lindas. Muito obrigado. Gente, então, estou aqui aguardando o Renan. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele, porque eu acho que ele já até me respondeu. Eu estou aqui aguardando ele. Bom, vamos lá. Tânia, querida, minha linda, obrigado. Ontem fiquei sem assistir alguns dias, senti muita falta. Ah, Ana Paula, obrigado. Essas lives têm me feito muito bem, gratidão. Poxa, Cissa, eu fico muito feliz por isso, porque saber que está fazendo essa diferença, né, na vida das pessoas, nossa, eu fico muito satisfeito, porque a gente fica bem mais aquecido, né? É um retorno, é quando a gente fala, né, com tudo que vai, volta, e quando volta numa onda de positividade, volta uma onda de coisa boa, que a gente começa. O Renan já está me falando aqui pro WhatsApp que ele está com problema de conexão. Vou só aguardar ele aqui que ele já está entrando. Com Conceição, muito obrigado, minha amiga. Obrigado mesmo por você estar aqui. Gente, a Com Barbosa, ela está aqui online comigo. Sigam ela, porque é bem interessante também o posicionamento dela. Ela fala de coisas muito importantes. Ela fala sobre empreendedorismo, muito importante as lives dela. Entrem aí. Ah, o Renan já entrou, gente.
Já vou falar com ele aqui para a gente estar falando sobre essa tríade. E vamos nós, Renan já está entrando. Chama em geral, clica aqui no coraçãozinho no avião para vocês mandarem essa live para geral, para todo mundo vir. Renan, meu querido. Fala, Léo, tudo bem? Boa noite. Tudo... Boa noite, meu querido. Como é que você consegue me enxergar direitinho? Consigo, mas o meu vídeo tá travado para mim. Para você tá ok? Também. Tá, você tá travado, você tá congelado, na verdade. Caramba, Será que você tá estranho, né? com... menino, o Instagram, ele tá de sacanagem comigo. Porque ontem aconteceu a mesma coisa, cara. Vamos fazer o seguinte, Renan. Eu vou te tirar e vou te chamar de novo, pode ser? Maravilha, pode sim. Fechou. Beleza, então. Já tô te chamando aqui, peraí. Isto. Agora vamos chamar o Renan de novo, para ele entrar aqui online conosco. Vivi Medeiros, obrigado. Rafa Ferbal, obrigado. Vamos lá. E aí, amigo, consegue me ver? Consigo te ver, mas ainda não consigo me ver. Instagram tá brincando com a gente. Pois é. Mas, meu Caramba. amigo, é, 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 hoje, cara, hoje eu tô fazendo um curso que é um curso com a família Chaniachik. Eles são pessoas incríveis, uma família muito bacana. E esse curso, hoje o cara foi dar um direcionamento pro curso na live. Cara, a gente ficou 30 minutos pra gente conseguir entrar. Aqui, ó, uma amiga que tá fazendo live, ela tá falando que o Instagram tá assim mesmo. Deve ser por causa desses congestionamentos de Entendi. tanta de live que tá, né? Com Meu certeza, amigo, ainda mais esse horário, né? Que é o pico, tá todo mundo no Instagram, todo mundo logado. Então, provavelmente seja isso. pois é. Você quer fazer o seguinte? É, eu vou te tirar, aí você sai da live, entra de novo na live, que aí a gente tenta novamente para você aparecer, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Beleza, então. Vamos lá, vamos tentar de novo. Como dizem, né? A gente tenta fazer, né? De alguma forma a gente consegue fazer. Vamos tentar, vamos tentar. É, Pois é, Mari, tá muito ruim, né? A Mari é a derrota do crescimento. Gente, seguem ela também, é muito incrível os conteúdos dela. É muito legal, porque ela consegue falar de uma forma tão bacana sobre assuntos diversos e ela é uma pessoa incrível. A Nicelira, jornalista. Tudo bem, querida? Desculpa se eu não consegui falar seu nome direito, mil perdões. Mas muito obrigado por você estar aqui online para a gente estar conversando. O Renan já entrou de novo aqui na live? Já. Agora eu vou aqui estar convidando ele e agora vai dar certo. Não aceito ser igual ontem. Por favor, vamos lá, vamos começar, que a gente vai começar a nossa live agora. Nice Lira. Oi, Nice Lira, querida. Obrigado por você estar aqui online. Renan, tá aí? Fala, Léo. Tô aqui, mas congelado novamente. Bom, Terceira enquanto... tentativa, Pois é. Você quer... Se mas você vamos lá. quer... Você topa ir falando, conversando? Claro, vamos. Pô, então perfeito. Então a gente fica aqui em formato podcast. É, maravilhoso. Que o mais importante nessa live, amigo, é que a gente está se conectando com outras pessoas, né? É a gente está conectado, a gente está trazendo esse envolvimento com outras pessoas. Então, vamos lá. Gente, vocês que estão gostando da live, clica aqui no coraçãozinho para que o Instagram entenda que o Renan precisa entrar com a imagem dele, porque a gente vai se conectar muito melhor, né? Para a gente estar vendo ele. Mas, por favor, Maravilha. Renan, me conta, eu coloquei hoje na postagem falando sobre a questão do tríade, né? Porque o número 3 Uhum. ele parece na matemática, ele parece na física, ele parece na química,
ele aparece na história, ele aparece, poxa, na Em todos os religião também, lugares. na espiritualidade. Pois é. E aqui no nosso Número budismo 3 é também não é ao importante. contrário. E aqui Exatamente. a gente não está ao contrário, nós também temos três. E nós temos esses três princípios que é muito importante, que é fé, prática e estudo. Meu amigo, conta para nós o que é isso, por favor. Show de bola. Fala, Léo, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa live junto com você. Muito obrigado pelo convite, né? Ainda mais falando de um princípio do budismo muito importante, né? Assim como você falou, é muito importante. Fé, prática e estudo. São os fundamentos do budismo de Nichiren Daishonin, né? E o budismo é muito rigoroso com esses princípios, porque quando se falha em um desses três itens, né, não é possível desenvolver uma prática correta. Então é muito importante, né, esses três itens, a fé, a prática e o estudo. Para a gente entender, Perfeito. né, primeiro vamos começar com a fé. O que seria a fé? Fé é acreditar, né, é crer. Né? E no budismo de Nichiren, fé significa crer no Gohonzon do Nam-myoho Renge Kyo. Né? É Perfeito. acreditar que cada pessoa possui um potencial ilimitado, que é o seu estado de Buda. Esse potencial ele é inerente à vida de cada pessoa. Né? Nós possuímos um potencial capaz, né, de transformar a nossa vida em todos os aspectos. Transformar qualquer Perfeito. situação adversa, que é esse estado de Buda, né? E todas as pessoas possuem esse potencial ilimitado. Então isso é fé. Né? No budismo a gente aprende também que existem dois tipos de fé, né? Que é a fé de fogo ardente, que é aquela fé que começa intensa, aquela chama forte, né? E conforme o tempo vai passando, conforme as dificuldades vão surgindo, a nossa fé vai diminuindo, a chama vai apagando. Então é uma fé que dura pouco. Perfeito. E também existe a fé de água corrente, que é aquela fé constante, como uma correnteza de um rio, que não cessa. Né? Independente das circunstâncias, a gente continua avançando. Né? Então, essa é a fé que todos os praticantes do budismo buscam, né? Que é a fé, ter uma Perfeito. fé de água corrente. Agora, passando Perfeito. para a prática, né? O que é prática? É Amigo, praticar. antes de você entrar Oi, sobre essa prática, show. só para. Porque, como a gente aqui a gente está falando para pessoas que também não são budistas, é muito importante a Show. gente salientar com relação ao Gohonzon. Gente, como o Renan disse, o Gohonzon, ele nada mais é do que nós. Então, Isso quando mesmo. lembra naquelas lives para trás, quando a gente estava falando que a gente tem, que a gente vai polir o nosso espelho, né? Que é como o espelho, como se fosse um espelho de bronze e a gente tem que ir se polindo. Pois é. Então, o que acontece? Lá atrás, Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama estudando, descobriu o Sutra do Lótus. Descobriu não, né? Ele escreveu o Sutra do Lótus. E aí, o que aconteceu? Nichiren Daishonin, 1200, agora, recentemente, depois de Cristo, ele vai e ele descreve o Sutra do Lótus de uma forma tão sucinta, mas muito profunda, que a gente chama de Gohonzo. E o que é o Gohonzo? Nada mais é do que a nossa estrutura, tudo que a gente precisa ter no nosso corpo de equilíbrio, que é o que a gente estava falando ontem com o Éder, que é o caminho do meio. Então, o nosso Gohonzo nada mais é do que isso. É o nosso equilíbrio. É tudo que está dentro de mim, mas está sendo representado, que é um pergaminho de papel, e ali está escrito como deve ser a nossa, o nosso eu, o nosso equilíbrio, como o Léo deve ser para estar iluminado. Bom, aí diante desse fato, a gente fica iluminado, olhando para esse Gohonzon, tendo como uma referência para que a gente possa, né, estar cada vez mais conectado com essa força maior que a gente chama de universo, lei mística e tal. Bom,
Quando o Renan diz que a gente precisa estar conectado com essa fé, que é essa fé no Goronzon, nada mais é do que é no nosso equilíbrio, que é Sim. aquilo que a gente está falando diariamente, despertar o nosso verdadeiro eu. Então a fé é quando a gente está literalmente ali conectado com o seu verdadeiro eu. E não com o eu que você acha que você é, o que eu acho que eu sou, né, de uma forma bem superficial, mas é o meu verdadeiro. Então, a partir do momento que eu começo a fazer a minha meditação e que eu começo ali olhando para o meu eu, para o meu verdadeiro eu estou limpando, eu estou polindo esse meu espelho, que é o meu Goronzon, que aí eu estou tendo fé que eu tenho a capacidade, como todas as outras pessoas, que eu, você, que são inerentes a todos, como o Renan disse lindamente, que nós temos esse potencial de Buda. Renan, o que você acha disso? Exatamente. Falei alguma besteira? Que nada, foi maravilhoso. Tirou onda. Hum, E o Goronzon, né? Assim como o Léo falou, Nichiren Daishonin escreveu o Goronzon em 12 de outubro de 1289, se eu não me engano. Tenho quase certeza que é essa exatamente. data. Exatamente. O cara tá 89 ou fodástico. 79. 89 ou 79. E quando o Nichiren Daishonin atingiu, né, a iluminação, ele ele incorporou em forma de mandala a sua iluminação no Goronzon Perfeito. e deixou isso para todas as pessoas. Né? Então, através do Goronzon, através da recitação do nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge-kyo, diante ao Goronzon, nós estamos chamando, convocando o nosso Buda, o nosso estado de Buda, esse potencial ilimitado que todo mundo possui. Né? Por quê? Eu falei, né, que Nichiren Daishonin incorporou o seu estado de vida, o seu estado de Buda no Goronzon. E estado de Buda chama estado de Buda. Então, quando eu oro diante ao Goronzon, eu estou orando para a minha vida, para o meu estado de Buda. Eu estou convocando a minha natureza de Buda, né? Então, isso é muito importante. Pô, obrigado, Léo. Tirou onda. Aí, né, amigo, tamo junto. Continuando, né, falando de prática, né, o que é a prática? Prática é praticar o budismo, colocar em prática na nossa vida, na nossa própria vida, os ensinamentos. Né? E existem também dois tipos de prática, que é a prática individual e a prática altruística. A prática individual é quando a gente realiza o Gongyo. Todo dia, de manhã e de noite, a gente realiza o Gongyo, que é a leitura dos capítulos do 2º e do 16º capítulo do Sutra do Lótus, Roben e Juryo, né, que são o nome desses capítulos. E a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, que é o nosso mantra, é a nossa prática principal. E quando a gente recita, a gente faz o Gongyo e faz o Daimoku, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, a gente eleva a nossa condição de vida, manifesta energia vital, sabedoria para agir, né? Porque muitas vezes, às vezes, sem sabedoria, acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não espera, né? Aí a gente, caramba, o que eu faço? E acaba agindo por impulso e muitas das vezes não é a atitude correta a se tomar naquele momento. E quando a gente ora, quando a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo, a gente eleva a condição de vida, expande a nossa vida e manifesta essa sabedoria para agir, para tomar a melhor decisão nos momentos cruciais. Né? Então isso é muito importante. E também acumula boa sorte. Também, que é outra coisa que é muito importante também, né? E a prática altruística, né, é a prática de Bodhisattva. É quando a gente dedica esforços em prol da felicidade das outras pessoas. Não só da nossa felicidade, mas também da felicidade das outras pessoas. Quando a gente se dedica pela felicidade dos outros, né? Através de incentivos, né? E quando a gente fala de prática altruística,
no budismo de Nichiren Daishonin, a gente está falando da prática do Shakubuku também, né? Que é ensinar o budismo para as outras pessoas. Porque quando a gente vai praticando, quando a gente vai recitando o Daimoku, estudando e colocando em prática na nossa vida, naturalmente a gente tem muitos benefícios. A gente vai transformando a nossa vida em todos os aspectos. E naturalmente a gente vai sentir vontade de passar isso para as outras pessoas também. Se é algo que me faz feliz, se é algo que transforma a minha vida, eu também quero passar para as outras pessoas, né? Então, essa prática de apresentar, a prática altruística, a prática de Shakubuku, de apresentar o budismo para as outras pessoas. Possibilitar também que as pessoas tenham acesso a essa religião, essa filosofia maravilhosa. Possa manifestar o seu estado de Buda, né, e transformar sua vida em todos os aspectos. Isso é a prática. Quer falar alguma coisa, Léo? Acrescentar alguma coisa? Então, a prática, você falou incrivelmente perfeito, porque quando a gente entende a essência, né, quando a gente entende a essência da filosofia do budismo, porque assim, gente, qual é a fantástica desse budismo que eu, o Renan, praticamos e a maioria das pessoas que estiveram aqui comigo nesses últimos 30 dias, gente, já está fazendo quase 30 dias. Qual é a prática, qual é a essência disso? É que esse budismo, nós praticamos uma religião, porque na nossa concepção, religião é uma instituição, uma organização que te leva a fazer a sua revolução humana, que te faz sair daquele seu antigo eu, de uma prática de prática. Não ser uma prática passiva, mas ser uma prática ativa. Bom, então, o que é a religião budista? Na nossa concepção, tá, gente? Dentro do budismo de Nichiren Daishonin. É quando a gente está fazendo uma prática da religião imbuída da filosofia do budismo. Então, nós temos duas coisas dentro do budismo de Nichiren. Nós temos a prática, a religião, e temos a filosofia do budismo. E aqui, como o Renan está falando lindamente, como todas as outras pessoas, a gente está falando da filosofia. Que a religião não é o nosso objetivo. Porque cada um tem a sua religião. Cada um tem a sua prática, cada um tem o seu objetivo, cada um, né, se conecta de uma forma totalmente diferente e a gente está aqui para respeitar e que somos assim, que o budismo não é o suprassumo das religiões. O suprassumo é você. Você é a chave. Você é a essência de toda religião. É o ser humano, é a pessoa. Então, não é o cristianismo, não é o espiritismo, não é nada. Não é o budismo, não é o hinduísmo. É você. É você, gente. É você, ser humano. Essa é a chave. Bom, perfeito. Como a nossa filosofia do budismo fala sobre a prática, sobre uma prática ativa, a prática ativa, como o Renan está dizendo aqui perfeitamente, que é só um complemento que eu venho fazendo, é da gente estar nos estudando, na verdade, isso a terceira parte que o Renan vai estar dizendo. A gente vai estar auto-observando, né? Isso, pegando a filosofia do budismo, a gente pega essa filosofia e a gente coloca, aí eu acredito que eu tenho a capacidade, que é a fé, que eu consigo colocar a minha vida dentro dessa filosofia. Não que seja uma regra, mas é porque é o seguinte, existe os caminhos, existe os ensinamentos, existe uma base da gente se conectar. Isso, cada um vai achar o seu meio. Eu acho o meu meio de eu fazer a minha conexão. O Renan já acha o jeito dele. Então, cada um vai ter o seu jeito. Só que o que tem de comum? É uma prática que é a prática individual e uma prática altruística.
Essa prática individual é quando a gente faz a nossa meditação, que é recitar o Nam-myoho Renge Kyo, quando a gente senta diante desse pergaminho, né, que é, no caso é o nosso, que a gente está aqui fazendo nossa meditação, a gente está olhando para dentro, a gente está se conectando com essa força maior. E que você aí, na sua casa, você esteja se conectando de uma forma X, que não é o caso nesse momento. Agora, qual é o passo que a nossa filosofia coloca? A prática altruística. Não é eu fazer você... né, Renan? Não é, o nosso objetivo não é fazer com que eu e você e que todo mundo seja budista. Não. Uhum, verdade. A nossa ideia, a nossa religião, vamos falar da religião, a gente entende e respeita todo tipo de conexão. Mas qual é o passo? É a prática altruística. É quando eu olho para o outro e eu entendo que o outro também sofre. Que o outro também tem o seu momento de vida, que ele também tem o seu momento de iluminação, que ele também tem o seu jeito de se iluminar, e que eu tenho que respeitar isso. E a prática altruística é exatamente essa, é quando eu pego e faço toda uma prática de auxiliar, que é como o Renan disse, mais uma vez lindamente, como Bodhisattva, que é aquilo que nós já assistimos os 10 estados de vida, que é quando a gente se conecta com o outro, a gente percebe que o outro também tem esse sofrimento e que a gente vai ali auxiliá-lo. Olha, o que você está precisando de ajuda? Eu estou aqui, vamos, leia isso, perceba aquilo, aconteceu assim comigo, eu trilhei tal caminho, você também tem essa potencial. É a gente despertar no outro a inspiração de poder colocar essa filosofia de vida em prática. Então, é exatamente o que o Renan falou. Essa prática altruística que deveria e que tem que ser... Eu acho um pouco pesada a palavra tem, porque assim, é o que deveria acontecer com essa prática altruística. Como o Dalai Lama diminui muito essa ansiedade, porque sai muito do eu. Às vezes é necessário esse eu egóico, né? Mas é mais para uma fase de construção da vida, mas permanecer nessa fase egóica, né, do eu, isso é muito perigoso, cresce ansiedade, depressão, todos esses problemas que a gente vem observando na sociedade. Agora, quando a gente parte para o momento que a gente deixa o eu de lado, que você fala, cara, vou contar uma coisa, Renan, que, se você me permite, que aconteceu recentemente agora, nesse domingo. Estava com a minha mãe, e Dia das Mães, ela é católica, e eu sei o quanto é importante para ela assistir uma missa. E como as igrejas estão fechadas, ela está assistindo a missa aqui em casa, e ela estava com ela e meu pai. O que eu fiz? Eu fui lá e assisti a missa com ela. Ela ficou tão feliz, porque eu tinha outras coisas a fazer. Eu não sou católico, mas eu abdiquei da minha vontade, eu saí daqui para estar com a minha mãe. Então, naquele momento ali, foi uma prática altruística. Então, abdicar do seu eu faz tanta diferença na vida do outro que é bom a gente praticar, né, Renan? O que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Eu achei incrível, né, quando você falou que transcende a religião, né? É exatamente isso. O foco não é a religião, o foco é o ser humano. Né? E essa prática altruística é justamente, né, através do diálogo, provocar uma transformação interior na vida de outra pessoa. É a pessoa entender que ela possui esse potencial de transformar qualquer coisa na vida dela. E através do diálogo, a gente encorajar essas pessoas a continuarem avançando independente das circunstâncias. Essa é a prática altruística, né? Exato. E exatamente isso. Achei maravilhoso. Muito obrigado. Pô, meu amigo, eu que te agradeço você estar aqui, querido. Tamo junto. E agora, vamos para o estudo? Bora! Maravilhoso. Então, partiu o estudo. O estudo significa buscar os ensinamentos. O estudo dentro do budismo de Nichiren Daishonin significa buscar os ensinamentos do budismo. Né?
E através do estudo, né, a gente fortalece a nossa fé. A prática e o estudo surgem da fé e a prática e o estudo fortalecem a fé. Né? É interessante a gente falar isso, né? Perfeito. E o estudo, ele é o nosso norte, né? Quando, tipo, eu falei aqui, quando a gente estava falando de prática, né? Que muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente não espera. E às vezes a gente fica se perguntando, caramba, por que aquilo está acontecendo comigo? E quando a gente estuda, a gente tem uma compreensão, uma visão muito mais ampliada do que é a vida, na verdade. Às vezes a gente enxerga a vida de uma forma e a gente acha que é aquilo ali, né? Mas não. A forma que a gente enxerga a vida está totalmente relacionada com a nossa condição de vida espiritual, ao estado de vida que a gente está manifestando no momento. Você falou que vocês estudaram em outra live os estados de vida. Sim. Né? E, tipo assim, é normal, às vezes, tem dia que a gente acorda, né? Tipo, caraca, vou transformar o mundo com aquele gás todo, né? Mas tem dia também que a gente acorda totalmente desanimado, sem vontade de levantar da cama. Ninguém manifesta o estado de Buda 24 horas por dia. Né? Todos nós transitamos entre esses estados. E aí que entra a importância do estudo. O estudo, ele coloca a gente de volta para o foco. Quando a gente, quando a gente sai do foco, a gente está nesses dias difíceis, né, onde manifesta dúvida no coração, está desanimado, não quer se levantar da cama. Quando a gente estuda, a gente dá um gás, a gente volta para o foco. Perfeito. É como se o estudo chegasse para a gente e falasse assim, Léo, Renan, é aqui, ó, volta para cá. Entendeu? Tem até uma orientação do segundo presidente da Soka Gakkai, o presidente Josei Toda, que eu acho muito interessante, né? Que fala o seguinte: o presidente Josei Toda declarou: a razão origina a fé, e a fé busca a razão. Se a sua compreensão sobre a razão, ou seja, sobre os princípios budistas, se aprofundar, que é o estudo, né? Sua fé também irá se aprofundar. Se sua fé se aprofundar, sua compreensão acerca dos princípios budistas também se aprofundará. O coração humano, essa parte agora é muito interessante. O coração humano é influenciado facilmente. Até a alegria outrora vibrante, intensa, esfria com o passar do tempo. O triste é que quando surgem as dificuldades, as pessoas passam a nutrir dúvidas a respeito da fé. O estudo ilumina e esclarece o caminho da fé que devemos trilhar como discípulos. Então, eu acho essa orientação do presidente Toda, do Toda Sensei, maravilhosa, porque ele está falando aqui, né, que às vezes a gente está, gás total, mas vai ter dia que a gente vai estar desanimado também, que a gente vai deixar as circunstâncias externas, os ventos das circunstâncias externas levarem a gente, né? E são nesses momentos cruciais que entra a importância do estudo. Porque o estudo, ele realmente ilumina e esclarece o caminho da fé que devemos trilhar como discípulos. Então é muito importante. Através do estudo a gente começa a entender por que certa coisa está acontecendo ou está deixando de acontecer na minha vida. A gente começa a ter uma outra compreensão de vida, né? Eu, por exemplo, antes de praticar o budismo, eu enxergava a vida de uma forma. E achava que aquilo ali era a verdade absoluta, né? E quando eu comecei a praticar o budismo e comecei a me aprofundar nos ensinamentos, cara, impressionante. Parece que eu tirei uma venda dos meus olhos. Renan, calma aí, o mundo não é assim, não é assim. Eu falei, caraca! Realmente é maravilhoso. E trazendo para a nossa época, né? Tem até um podcast que o presidente da BSGI, o seu Miguel Shiratori, ele fala, né? Que existem dois campos na nossa vida, que é o campo da iluminação, que é a razão, e o campo da escuridão fundamental, que é o sentimentalismo, né? E quando a gente recita Nam-myoho Renge-kyo e a gente eleva a nossa condição de vida através da nossa prática,
a gente sai dessa condição de vida do sentimentalismo, desses estados de vidas mais baixos, e eleva o nosso estado de vida e entra nesse campo da iluminação. E a nossa postura em relação às dificuldades, elas mudam completamente, né? Porque quando a gente está no campo da escuridão fundamental, do sentimentalismo, a gente tende a manifestar dúvida, medo, desespero. E quando a gente eleva a condição de vida e entra no campo da iluminação, a gente manifesta coragem e enxerga qualquer dificuldade como um trampolim para o nosso desenvolvimento como ser humano. Então é um ponto muito importante também, né? Perfeito, Então, amigo. trazendo para os dias de hoje, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Através da recitação do Namyoho Renge-kyo, da nossa prática, a gente eleva a condição de vida e manifesta esse espírito de jamais ser derrotado. E através do diálogo a gente provoca essa manifestação do estado de Buda na vida das outras pessoas também. Perfeito. E a gente só consegue atingir isso, né, Renan? Quando você está embasado. Por exemplo, quando a gente tem aquela infância, né? Quando a gente tinha, é ótimo. Quando éramos criança, lembra da fase do porquê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Às vezes a gente está tão no automático que a gente não está nem percebendo algo que está nos acontecendo. Então, como eu disse no início da frase, a gente está no automático. E quando a gente está no automático, a gente não percebe. E estando nesse automático, você não consegue compreender as circunstâncias da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente começa a fazer o estudo de uma filosofia, quando a gente começa a estudar uma religião, porque a religião ela é diferente da filosofia. Eu posso ser cristão e ser totalmente simpatizante e estudioso na filosofia do budismo. Isso não tem problema algum, não diz nada, até mesmo é linkado com a Bíblia, porque você consegue ver isso. E aí, quando a gente consegue fazer esse estudo da filosofia, a gente consegue entender, assim, cara, aquele dia me aconteceu algo que eu precisava prestar atenção. Por exemplo, alguém me pediu, outro dia eu estava falando aqui, Renan, sobre aquele gosho, presente de arroz, quando o Buda recebeu um arroz e ele fala que essa pessoa que fez esse oferecimento, ele iria renascer por 3 gerações como rei, né? Então, essa parábola que ele conta, a gente fica tão conectado de uma forma que você percebe assim, cara, então, quanto eu mais dou, né, quanto mais eu faço esse tipo de atitude altruística, então eu tenho um retorno disso. Ah, tá, tô entendendo. Então, a filosofia, né, ele é um direcionamento. Ele não é uma fórmula, ele não é uma coisa, uma forma que vai te moldar. Não é isso. É quando você estuda essa filosofia para que você... É pelo contrário da forma. Você sai da forma. Você sai do formato quadradinho, que como o Renan disse, a vida é assim. Então ele tinha uma percepção da vida que ele não ia mudar. Então ele achava que a vida era daquele jeito e que... quase que eu falei um palavrão. E F, eu vou morrer assim. F, asterisco. Então ele achava que a vida fosse daquele jeito e ponto final. E aí, quando ele começou a estudar a filosofia do budismo, isso são palavras dele, vocês ouviram junto comigo. Quando ele começou a estudar a filosofia do budismo, o que aconteceu? Ele tirou as vendas. Então ele saiu do formato quadrado que a cultura, que a sociedade impõe. E aí ele conseguiu ter o sentido da vida e falou, caraca, a vida não tem sentido. Esse é o barato. É quando a gente sai dessa forma e a gente começa a observar que a minha vida, ela é independente, mas ela também é junta com as outras pessoas. Então a gente vai entendendo que não existe forma. Então por isso que é importante a gente fazer um estudo sobre algo, sobre uma filosofia. Ah, eu quero enxergar a vida através da psicanálise. Eu quero ver a vida através de Freud. Ótimo, que legal, faça isso.
Vai te despertar? Vai te fazer sair da sua vida, sair do automático, você vai começar a reparar as pessoas de uma forma melhor, você vai ser mais altruístico, você... Cara, que legal, faça isso. Nesse momento, eu e o Renan estamos aqui incentivando vocês a fazer através da filosofia do budismo. Você ter um estudo de você criar o interesse de fazer esse estudo do budismo. Então, quando a gente faz esse estudo do budismo, a gente coloca isso para fora, a gente cria na nossa vida é como se o nosso galho começasse a destrinchar e as nossas folhas saírem desses galhos para a gente pegar todo tipo de luz que o sol estiver emitindo. Porque eu não quero somente um raio de sol aqui sendo emitido nessa folha. Não, eu quero que a minha árvore, ela brota, ela vire aquela árvore com tanto de folha, porque eu quero mais sol, eu quero mais conhecimento, eu quero me despertar. Eu quero estar imbuído na minha vida para que eu possa atingir os meus objetivos muito mais consciente, muito mais com o pé no chão, para eu estar entendendo o que está acontecendo com o outro, por que eu estou passando por isso. Então, a nossa vida vai saindo do automático. Por isso é interessante a gente saber, por exemplo, por que a roda funciona? Alguém aqui já parou para pensar? Por que a porta do ônibus abre e fecha? Por que ela não é sanfonada? Por que a porta do metrô? Por que o metrô anda? Por que a eletricidade? Saber essas coisas é importante, porque aí você não vai estar entrando no metrô de uma forma aleatória, no automático. Ah, não, só quero que chegar em casa. E isso nos deixa muito no automático. E a gente vai girando conforme... é um pouco delicado isso que eu vou dizer, que a maioria das pessoas... Quer dizer, a minoria das pessoas querem que a gente haja. Que a maioria das pessoas ajam, porque dessa forma é fácil controlar. Então, quanto mais a gente tem um controle, mais, olha, peraí, aqui você não entra, aqui é o meu limite. As pessoas não têm um controle em cima da gente. A gente que vai ter controle em cima de nós mesmos, e não quero controlar ninguém. Eu quero controlar o Léo, o Renan que se controle, a Antônia que se controle, a Gabi Souza que se controle. Então, a gente tem que entender que... A gente tem que entender, não, desculpe, gente. Eu estou mudando um pouco minhas palavras. A gente olhar para esse lugar e a gente trazer essa questão de um estudo, da gente se perceber, é tão importante porque a gente está embasado em cima de uma filosofia. A gente tem uma base aqui para a nossa coluna de vida possa levantar. E aí a gente levantar, sei lá, um edifício igual o World Trade Center, sei lá quantos milhões de andares tinha aquele negócio. Então, esse é o nosso desafio diário, né, Renan? É a gente ter a nossa fé, que eu consigo, eu sou foda, eu sou Léo, eu consigo sim. Eu tenho essa minha fé, eu vou ter a minha prática, porque eu vou fazer a minha prática, eu vou fazer a minha meditação para eu me perceber, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou estar junto das pessoas, eu vou ajudar outras pessoas a fazerem isso também. Mas isso tudo eu só vou conseguir através de uma filosofia de vida, porque eu acredito tanto nisso, que faz tanto sentido para mim, que eu quero também mostrar isso para as pessoas, fazer com que as pessoas sintam essa felicidade de estar despertando. É essa a questão. Então, o estudo, como o Renan disse aqui perfeitamente, é esse o sentido, é da gente estar se despertando para essa prática embasado em algo, embasado numa filosofia. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que o Renan, para estar aqui falando, ele não está tirando isso de trás da orelha dele, tanto que ele separou até uma frase do Josei Toda. Eu, por minha vez, quando eu fiz a proposta por Renan, eu também fiz o meu estudo, para eu estar aqui falando para vocês. Eu não posso falar isso de trás da minha orelha, porque senão não vai conectar com vocês. Vocês vão olhar para mim e falar, cara, não está fazendo sentido isso que o Léo está falando. E pelo que eu estou olhando aqui, vocês comentando, está fazendo sentido. Eu estou vendo aqui, muito bom, irmão, isso, fé no próximo, palminha. Então está fazendo sentido para vocês. É porque isso é uma filosofia de vida. É uma coisa que é inerente à vida do humano. Por isso que a filosofia, não que seja absoluta, mas é por isso que eu me simpatizei com essa filosofia, porque ela fala de gente. Ela fala sobre nós.
ela não fala sobre uma pessoa somente, ela não fala de Nichiren Daishonin, ela não fala de Siddhartha Gautama, ela fala sobre o Léo, ela fala sobre o Rodrigo, ela fala sobre o Renan, ela fala sobre o Antônio, sobre o João Tadeu que está aqui, enfim. O que você acha disso aí, amigo? Oi, amigo, tá me escutando? Minha internet tá meio Você não esquisita. você não conseguiu me ouvir? Eu ouvi um pouquinho, mas teve uma hora que picotou bastante. Poxa, que pena. Mas fala pra gente aí o que que você achou, o que que você acha dessa questão do estudo. Então, assim como eu falei, né, o estudo ele é muito importante. Teve até uma pessoa que comentou aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Tá, não tô achando, mas essa pessoa, Perfeito. ela falou, né, que o estudo ele aumenta a nossa capacidade de entender os fatos da vida. Então isso é muito verdade, né? A gente começa a Sim. entender por que aquilo está acontecendo e deixando de acontecer. E eu acho que o Renan tá com a conexão um pouco ruim, gente. Bom, sim, sim, perfeito. É porque você falhou aqui pra gente, você ficou sem áudio. De novo. Pode, pode falar, pode falar. Perfeito, 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 meu amigo. É, eu consegui te ouvir perfeitamente, mas as pessoas estão falando aqui que não estão conseguindo te ouvir. E aproveitar para te agradecer muito por você estar aqui. O nosso tempo já está acabando, o Instagram já está aqui me avisando para a gente não ser cortado na hora, como já aconteceu antes. Eu quero te agradecer muito, meu amigo. Muito obrigado por você ter se dedicado a esse estudo, de você estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, viu, Renan? Hi, com certeza, meu amigo. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Isso, é o meu fone. Tá me ouvindo, Renan? Ah, perfeito. Quero te agradecer muito. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui também. Renan, um grande beijo e vamos vencer no final. Como sempre, venceremos, tá bom?
Um abraço, querido. Tchau, tchau. Bom, gente, vocês não estavam conseguindo enxergar o Renan, né? E, pois é, Antônio, já chegou ao final. Marilu, obrigado por você estar aqui. Antônia, Cici, Guerrante, querido, muito obrigado por você estar aqui. É, então, o nosso objetivo é esse, né? A gente está junto nessa live, aquecendo nosso coração. Espero que vocês tenham gostado dessa fé, prática e estudo e que a gente possa colocar em prática todos esses ensinamentos para que a gente possa fazer a nossa vida muito melhor, uma vida muito mais cheia de sentido, né? De uma forma sendo você mesmo. Como que você, Cissa, pode ser, Michele, pode ser uma pessoa muito melhor sendo você. Então, não é sendo Léo, não é conforme o Léo, não. Não é uma forma, não é uma fórmula. É como você é, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Como sempre, essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, tá bom? É só vocês entrarem lá, procure pelo Léo Salles com Z no final. E é igualzinho o meu Instagram. Entrem lá, divulguem para geral e espero que a gente possa estarmos juntos amanhã conversando sobre um assunto muito interessante e vocês vão adorar. Eita, gente! Desculpem, hoje o dia tá que tá. Eu meti a mão aqui no meu fone e saiu, me perdoe. Mas espero que a gente se encontre amanhã. Um grande beijo para você e até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau.